Antes da segunda vinda de Cristo, quero mostrar a você o quão frio, o quão desprovido de Deus, o quão pecaminoso as pessoas nesta terra se tornarão. Agora, antes de mergulharmos, deixe isso ser um aviso para você. Ore para que nunca se torne esse tipo de indivíduo. O primeiro grupo de pessoas que quero destacar são aqueles encontrados em Apocalipse 9. Agora, para você entender o quão malvadas essas pessoas são, você precisa primeiro entender o que aconteceu nos capítulos 8 e 9 de Apocalipse. Agora, para contexto, o mundo passa por 7 julgamentos de trombeta que ocorrem durante o período da tribulação após o arrebatamento da igreja. Aqui está um breve resumo de cada julgamento e você ficará chocado ao ouvir como as pessoas reagem depois de passar por tudo isso. A primeira trombeta, de acordo com a Bíblia, granizo e fogo misturados com sangue são lançados à terra, causando destruição da vegetação e das árvores. 1/3 das árvores do mundo são queimadas nesta praga e toda a grama é consumida. Pela segunda trombeta, uma grande montanha ardente é lançada ao mar, resultando na morte de 1/3 das criaturas marinhas e na destruição de navios. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 dos navios afunda e 1/3 da vida oceânica morre. A terceira trombeta verá uma grande estrela caindo do céu e ela envenena 1/3 dos rios e nascentes, causando muitas mortes. Esta estrela é chamada de Absinto. Pela quarta trombeta, a terra verá 1/3 do sol, da lua e das estrelas atingidos, resultando em 1/3 do dia e da noite sendo escurecidos. As quintas, sextas e sétimas trombetas são referidas como as 3 pragas. Para a quinta trombeta, algo verdadeiramente aterrorizante é liberado. De acordo com a Bíblia, um poço sem fundo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos que atormentam aquelas pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. A sexta trombeta será a introdução de 4 mercenários diabólicos. 4 anjos são liberados para matar 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros, resultando em grande devastação e morte. Agora, a sétima e última trombeta anuncia a vinda do reino de Deus e o julgamento das nações. A Bíblia, em Apocalipse 11, verso 19, diz: Então o templo de Deus que está no céu foi aberto, e dentro de seu templo foi vista a arca de seu pacto, e houve relâmpagos, ruídos, trovões, um terremoto e uma forte tempestade de granizo. Agora, depois de tudo isso, depois de todos esses eventos sobrenaturais e devastadores, você pensaria que as pessoas cairiam de joelhos e clamariam a Deus por misericórdia. Mas não, isso não é o que acontece. Apocalipse 9, versículos 20 a 21 diz: O restante da humanidade que não foi morto por essas pragas ainda não se arrependeu do trabalho de suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, ouvir ou andar, nem se arrependeram de seus assassinatos, suas artes mágicas, sua imoralidade sexual ou seus roubos. Quão insensível você deve ser, quão frio e pecaminoso deve ser para se recusar a se arrepender mesmo após uma série de julgamentos extraordinários por Deus? Esta é a infeliz realidade dos últimos dias. As pessoas se afastarão e rejeitarão a fé. As pessoas preferirão ouvir doutrinas de demônios em vez da verdade do Evangelho. As pessoas endurecerão seus corações. Alguns começarão em Cristo, mas se afastarão mais tarde na vida. Outros começarão no mundo, mas virão a Cristo mais tarde na vida. E isso não é novidade desde o início, quando Jesus tinha 12 discípulos. Eles todos viram os milagres, todos viram pessoas sendo curadas e atos incríveis de Deus, mas Judas se afastou. A Bíblia diz que o diabo entrou em seu coração. Rei Saul foi um ungido quando começou, mas ele perdeu seu caminho e a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se afastou dele e ele foi atormentado por um espírito maligno. Ele começou bem, mas se afastou. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 3,
O apóstolo Paulo adverte os crentes tessalonicenses sobre a vinda da rebelião, ou apostasia que precederia o dia do Senhor. Agora gostaria de lhe dar 4 ilustrações de como alguém pode se afastar e se rebelar contra Deus. Primeiramente, pode ocorrer um afastamento gradual. Imagine um navio sem âncora, lentamente se desviando de seu curso pretendido. A apostasia, muitas vezes, começa como um afastamento gradual da oração, um afastamento gradual da leitura da palavra de Deus, um afastamento gradual de andar com amigos temerosos de Deus e optar por passar mais tempo com pessoas ímpias. Hebreus 2, verso 1 nos adverte e diz que devemos prestar a máxima atenção, portanto, ao que ouvimos, para que não nos desviemos. A apostasia pode começar com o descuido de nosso relacionamento com Deus, afastando-nos de sua presença e priorizando questões mundanas em detrimento das espirituais. Para um crente que outrora frequentava avidamente a igreja e lia a Bíblia diariamente, se não for cuidadoso, gradualmente poderá se encontrar menos engajado, e se isso continuar por muito tempo, eventualmente substituirá sua paixão por Deus por paixões mundanas e distrações. Isso pode ser o início de um afastamento. Meu segundo ponto é a fantasia de falsos ensinamentos. Um homem uma vez viajou para um país estrangeiro. Ele era um aventureiro, um buscador de emoções, mas nesse lugar em particular, o resort onde ele ficou era um complexo, e todos os turistas receberam instruções para não deixar o complexo sob nenhuma circunstância. Mas este homem pensou: este é um país lindo, toda pessoa com quem cruzei é tão amigável e acolhedora. O que poderia acontecer de pior se eu saísse para fazer um pouco de turismo? Bem, ele fez isso, e ao fazer foi exposto a todo tipo de perigo e se encontrou como vítima de um crime. Veja, só porque todos que ele encontrou sorriam, não significa que tivessem boas intenções. E nos dias de hoje, só porque alguém cita a Bíblia ou soa como um cristão, isso não significa que eles são. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 a 4, Paulo adverte que virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Em vez disso, para satisfazer seus próprios desejos, reunirão ao seu redor um grande número de mestres para dizer o que seus ouvidos desejam ouvir. A apostasia pode se enraizar quando os crentes são seduzidos por falsos ensinamentos que atendem aos seus desejos em vez da verdade de Deus. Meu terceiro ponto é uma questão interna profunda. Trata-se de complacência ou a erosão de convicções. Imagine uma fortaleza com um muro robusto, mas que começa a desmoronar gradualmente sob o assalto implacável dos elementos. A apostasia pode ocorrer quando as convicções de um crente são erodidas ao longo do tempo, muitas vezes devido à pressão dos colegas, normas sociais, um desejo de se encaixar ou compromisso. Assim como em Gálatas 5, verso 7, somos advertidos: você estava correndo uma boa corrida. Quem o impediu de obedecer à verdade? A apostasia pode acontecer quando comprometemos nossas convicções em nome da aceitação mundana, quando começamos a comprometer os padrões de Deus e consideramos certas coisas aceitáveis, mesmo quando a palavra de Deus diz o contrário. Este é o início da apostasia. Meu exemplo final é o descuido da armadura espiritual. Imagine uma situação em que há uma guerra feroz entre dois lados e há um soldado que negligencia usar sua armadura no campo de batalha, expondo-se a ataques inimigos. Em Efésios 6, versículos 10 a 11, a Bíblia diz: finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu poderoso poder. Vista toda a armadura de Deus, para que você possa se manter firme contra as ciladas do diabo. A apostasia pode tomar forma quando os crentes negligenciam sua armadura espiritual, deixando-se vulneráveis aos ataques do inimigo.
Um exemplo mais prático disso é um cristão que, com o tempo, se torna relaxado em sua vida de oração e começa a negligenciar a leitura da Bíblia, deixando-se espiritualmente exposto e despreparado para enfrentar os desafios da fé. No entanto, nestes últimos dias de que estamos falando, quero encorajá-lo como um crente. Não há necessidade de nós, como filhos de Deus, vivermos com medo, porque a Bíblia nos diz em Atos 2, verso 17, e nos últimos dias, Deus declara que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões e seus velhos sonharão sonhos. A Bíblia diz em Tito 2, verso 3, esperando nossa bendita esperança, o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Santos, temos uma bendita esperança. Jesus Cristo, o retorno de nosso Senhor, é a bendita esperança que temos como seus filhos. Não fique desanimado, não fique desencorajado pelos eventos deste mundo, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus Cristo. A Bíblia nos dá uma visão de que haverá uma série de eventos que abalarão a Igreja de Deus aqui na Terra. A Bíblia fala sobre certos eventos que impactarão a comunidade cristã, e você descobrirá que quase todo o capítulo de 2 Tessalonicenses 2 é dedicado a nos alertar, como crentes, sobre essas coisas que estão por vir. Não lerei o capítulo inteiro, mas se você ler 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 12, verá que a Bíblia nos diz várias coisas para ficarmos atentos quando se trata do retorno de Cristo. Esse trecho das Escrituras fala sobre uma grande rebelião contra Deus que acontecerá. Diferentes traduções usam diferentes terminologias, mas o significado é o mesmo, repetidamente. Nos últimos dias haverá uma grande queda, uma grande rebelião, a grande apostasia. E brevemente deixe-me ler 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Não deixe ninguém enganá-lo de maneira alguma, pois esse dia não chegará a menos que a apostasia venha primeiro e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Então, veremos pessoas se afastando de Cristo. Para colocar de outra maneira, imagine que há um trem chamado cristianismo, e esse trem está viajando para um destino chamado céu. Agora, nesse trem chamado cristianismo, você pode ver o mundo, você pode ver o brilho e o glamour do mundo, você pode ver as riquezas do mundo, você pode ver tudo isso. E à medida que esse trem chamado cristianismo se aproxima cada vez mais de seu destino, aparece um homem em cada estação. Esse homem é o anticristo, e ele tem como alvo todos no trem, chamando-os para descer do trem e desfrutar da vida em paz, dizendo aos passageiros para relaxarem. Você pode sair desse trem e voltar a qualquer momento, aproveite a vida. E veja, isso é o que acontece nos últimos dias. Quanto mais nos aproximamos do retorno de Jesus Cristo, mais veremos pessoas que estiveram nesse trem chamado cristianismo por muitos anos. Veremos essas pessoas se afastarem e se rebelarem. Se é difícil de acreditar, basta olhar quantos pastores começaram bem, mas acabaram caindo e nunca se recuperaram. Não é para julgar, porque todos caímos, mas precisamos abrir nossos olhos para o que diz a Escritura. Há uma diferença entre cair em pecado ou um lapso moral de julgamento e viver uma vida dupla. E para explicar ainda mais o papel do homem da iniquidade, o filho da perdição, ou em outras palavras, o anticristo, deixe-me ler a tradução ampliada de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3, para que possamos compreender totalmente a gravidade do que nos está sendo dito. A Bíblia diz agora: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro para encontrá-lo, pedimos a vocês, irmãos e irmãs, que não sejam rapidamente perturbados ou alarmados, seja por uma suposta revelação profética de um espírito ou uma mensagem ou uma carta alegadamente de nós, dizendo que o dia do Senhor já chegou.
Não deixe ninguém de maneira alguma enganá-lo ou apanhá-lo, pois esse dia não chegará a menos que a apostasia venha primeiro. Isso é a grande rebelião, o abandono da fé por cristãos professos, e o homem da iniquidade é revelado, o filho da destruição, o anticristo, aquele que está destinado a ser destruído. Então, se formos destrinchar esse versículo, podemos chegar ao entendimento de que, em primeiro lugar, haverá um encontro para encontrar Jesus Cristo. Isso está no versículo 1. Em segundo lugar, haverá pessoas falando falsamente, pessoas reivindicando ser proféticas, que tentarão enganar e dizer que Jesus já veio. Isso está no versículo 2. O terceiro ponto é que somos avisados. Não deixe ninguém de maneira alguma enganar ou apanhá-lo. Isso é um aviso claro e indiscutível para nós, como crentes. E então a Bíblia nos diz que chegará um tempo em que haverá uma rebelião contra Deus, onde pessoas que afirmaram ser cristãs, pessoas que professaram ser cristãs, pessoas que pareciam ser cristãs, virarão as costas para a fé e sairão da igreja. Acredito que esse é o efeito e resultado da decepção do anticristo. Acredito que alguns serão enganados a se afastar e outros tomarão a decisão de se afastar, mas independentemente do método ou influência, a mensagem que gostaria de transmitir a você hoje é não ser incluído neste grupo de pessoas sobre o qual a Bíblia profetiza. Não façam parte do grupo de pessoas que se afastam da fé. Ore por discernimento. Ore para que o Senhor derrame seu espírito em sua vida, para que você não seja levado ao erro. Precisamos nos manter nos princípios fundamentais do Evangelho. Um Evangelho que nos ensina em João 14, versículo 6, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há outra maneira de você e eu chegarmos ao céu ou a Deus sem reconhecer que Cristo morreu e ressuscitou. Quem lhe disser que não é assim, é um mentiroso. Precisamos nos manter nos princípios fundamentais do Evangelho. A mensagem de João Batista em Mateus 3, versículo 2, ainda é relevante hoje. Há milhares de anos, ele pregava a mensagem de arrependimento, dizendo: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa mesma mensagem de arrependimento é necessária hoje. Você não mistura santidade e pecado. Você não mistura escuridão e luz. O bem e o mal não coexistem. Um desloca o outro, e qualquer doutrina que lhe diga o contrário, o levará ao engano. Qualquer doutrina que lhe diga que você pode pecar livremente e andar com Deus, está mentindo para você. Em conclusão, oro para que você se apegue a 2 Tessalonicenses 2, versículos 14 a 17. Para isso ele o chamou por meio de nosso Evangelho, para que você possa obter a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, permaneçam firmes e mantenham as tradições que foram ensinadas por nós, seja por nossa palavra falada ou por nossa carta. Agora, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterno conforto e boa esperança pela graça, confortem seus corações e os estabeleçam em toda boa obra e palavra. Um grupo de estudantes cristãos foi questionado sobre quantos de vocês acreditam em sinais e maravilhas. Alguém rapidamente disse que depende de quem são, do diabo ou de Jesus. O professor respondeu e disse: independentemente de quem sejam, quantos de vocês acreditam que sinais e maravilhas podem acontecer? Todas as mãos se levantaram imediatamente. Ele então perguntou: então você acredita que Jesus Cristo pode realizar sinais e maravilhas? A classe concordou: sim, ele pode. Então o professor perguntou: você acredita que o diabo pode realizar sinais e maravilhas? Os alunos responderam hesitantemente, sem muita convicção sobre a resposta a esta pergunta. A maioria levantou as mãos. Então o professor disse com ousadia: Mateus 24, versículo 24, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Vocês veem, muitas pessoas acreditam que apenas Jesus pode realizar grandes sinais e maravilhas. No entanto, isso também é verdade para o diabo.
A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E se você não tem o conhecimento que está na Bíblia, o conhecimento que revela como o diabo é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas, então como você distinguirá a obra de Deus e a obra de Satanás? Segundo Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10, diz: a vinda do ímpio é pela atividade de Satanás, com todo o poder e sinais e maravilhas falsos, e com toda a enganação perversa para aqueles que estão perecendo, porque se recusam a amar a verdade e assim ser salvos. Agora, ouça isso com atenção. Com todo o poder e sinais e maravilhas falsos, e com toda a enganação perversa. Santos de Deus, há um grande mal entre nós, e esse mal é chamado de engano, projetado pelo inimigo em uma tentativa de nos enganar, de nos fazer acreditar no mal como bem. Então a tarefa em mãos para todos os crentes é como distinguir o divino do diabólico. 1 João 4, versículos 1 a 3 diz: amados, não acreditem em todo o espírito, mas testem os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Por isso você conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, que você ouviu que estava vindo e agora já está no mundo. Então você vê, se você está para ver grandes sinais e maravilhas, teste os espíritos e você pode estar se perguntando: bem, como exatamente eu testo os espíritos? O que eu faço? Bem, o trecho da Escritura que acabamos de ler disse nos versículos 2 e 3: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, que você ouviu que estava vindo e agora já está no mundo. Se esse espírito reconhece que Jesus Cristo veio em carne aqui na terra, morreu e ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus, então esse espírito é de Deus. No entanto, se esse espírito diz qualquer coisa que não seja Jesus, a Bíblia diz que este é o espírito do anticristo. Então, da próxima vez que você ver um pregador, um profeta ou qualquer pessoa realizando algo no sobrenatural, antes de aplaudir, de aceitar, de dizer qualquer coisa, ore para que o Espírito Santo lhe dê discernimento e então espere. Espere para ver se aquele ato glorificava Jesus Cristo como Senhor antes de aplaudir. Teste o espírito para ver se confessa que Jesus Cristo é Senhor. Teste se aquele milagre, aquela cura, aquele ato ou maravilha realmente glorifica a Deus, ou se está exaltando aquela pessoa. Deus está sendo glorificado e honrado, ou é o homem ou mulher no palco dizendo: olhe para mim, eu posso fazer isso o dia todo. Precisamos testar os espíritos, e eu acredito que a maioria dos sinais e maravilhas do diabo se resume a 4 objetivos principais: dinheiro, fama, prazer e poder. O diabo realizará sinais e maravilhas através de pessoas movidas por um desses objetivos. Primeiro, João 4, versículos 4 a 6 diz: filhinhos, vocês são de Deus e venceram esses, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam conforme o mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Por isso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então entenda, há 2 espíritos em operação: o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro está no mundo, é o espírito do anticristo, e a Bíblia claramente diz que eles falam do mundo e o mundo os ouve. No entanto, você e eu não somos do mundo. Como filhos de Deus, a Bíblia nos diz que nós os vencemos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então teste os espíritos antes de permitir que alguém fique diante de você como um homem ou mulher de Deus. Ore por sensibilidade, ore para que o Espírito Santo o guie na verdade, para que você não seja desviado. Há pessoas de Deus lá fora, pessoas que estão sendo poderosamente usadas pelo Senhor de várias maneiras.
No entanto, também há aqueles enviados pelo diabo para criar confusão, para criar uma ilusão de verdade, quando na realidade é engano. Portanto, eu encorajo vocês. Devemos ser um povo unido com o Espírito da verdade. Devemos ser um povo cheio do Espírito Santo. Devemos ser um povo que testa os espíritos. Devemos ser um povo governado pela verdade que é Jesus Cristo. Embora vivamos neste mundo, não devemos lutar nossas batalhas como o mundo. De fato, as armas que temos disponíveis não são armas físicas, mas note como a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus. É uma arma poderosa. Os conflitos que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta, o Senhor tem a última palavra sobre tudo isso. Então, eu encorajo você, povo de Deus, a confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor, confiar em suas promessas e você terá a vitória. Ninguém é tão santo, tão salvo que não tenha coisas internas e privadas com as quais está lidando. A Bíblia diz que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Esse versículo é sobre identificar aquele pecado interno, aquele desejo não santo, aquela paixão prejudicial e então dizer não a ela. Chegue ao ponto em que você diga: meu amor por Deus é maior do que meu amor por qualquer outra coisa. É assim que você crucifica sua carne, identificando seu reduto. A melhor maneira de identificar qual é o reduto que você enfrenta em sua vida é você olhar para a área em sua vida onde você enfrenta uma batalha constante, a área que você mais luta. E a razão pela qual você precisa identificar isso é porque o diabo é astuto e enganador. Ele saberá qual é o gigante ou o reduto com o qual você luta, e então precisamos estar alertas, porque o diabo plantará uma semente em sua mente, uma semente que ele tentará seduzir você. E caso você morda a isca, não apenas essa semente o levará a cair no pecado ou na opressão, mas também abrirá a porta para um possível reduto ou algum tipo de cativeiro. Como inimigo, o diabo nunca apresentará a fraqueza ou as lutas de outra pessoa para você. Ele não plantará um pensamento sobre álcool quando sabe que você luta com luxúria. Não, ele sempre encontrará a área em que você é mais fraco e usará isso contra você. É por isso que é tão importante sermos honestos conosco mesmos e olharmos introspectivamente para as áreas das quais precisamos ser libertados, porque o inimigo verá isso como uma rota para perturbar nossa caminhada com Cristo. Isso é corroborado por 2 Coríntios 2, versículo 1. Onde a Bíblia diz que não devemos ser superados por Satanás, pois não somos ignorantes de seus desígnios. O diabo é astuto e tem planos malignos, portanto devemos ser diligentes, vigilantes, alertas e sempre em guarda contra qualquer possível brecha do inimigo em nossas mentes. O diabo tentará plantar uma semente em você quando não puder afetá-lo fisicamente. É isso que estou falando quando digo: nomeie seu inimigo, dê uma boa olhada honesta em si mesmo. O que o diabo está tentando usar para distraí-lo de ser um cristão eficaz? O que ele está usando para desencorajá-lo? Pensamentos duvidosos, pensamentos de insegurança ou inadequação. Nomeie seu inimigo e repreenda-o. Nomeie seu inimigo e repreenda-o. Neste mundo há muito mal. A Bíblia, em 2 Coríntios 4, versículo 4, diz que, no nosso caso, o Deus deste mundo cegou as mentes dos descrentes para impedir que vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pense nisso por um momento. O Deus desta era, o Deus deste mundo, Satanás, impediu que os descrentes vissem a luz do Evangelho. Caso você não saiba, o diabo é muito influente nesta terra. Quer você perceba ou não, quer você acredite ou não, o diabo pode e tem influência sobre os ideais, opiniões e padrões deste mundo. É por isso que a Bíblia diz que o Deus deste mundo, o diabo, tem suas garras nas filosofias mundiais. Elas estão em tantas instituições e você pode pensar bem como exatamente ele faz isso.
Olhe para a força motriz de muitas grandes empresas. É o dinheiro. O dinheiro se tornou um deus, um ídolo para muitas pessoas, incluindo os chefes de muitas grandes corporações. Eles rastreiam seus movimentos, observam o que você está assistindo, analisam em que você clica, alguns até pegam suas informações pessoais e as vendem com o objetivo de quê? O dinheiro é o objetivo número 1. O dinheiro é o único objetivo para tantas instituições neste mundo. No entanto, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas você vê, o Deus deste mundo, o diabo, cega os descrentes e eles não veem isso. Eles não veem como o dinheiro se tornou um ídolo para eles. Outro exemplo para ilustrar como o Deus deste mundo, o diabo, cegou as mentes dos descrentes é este. A Bíblia nos diz para fugir da imoralidade sexual. A Bíblia nos diz que fornicadores, adúlteros e os sexualmente impuros não herdarão o reino de Deus. No entanto, neste mundo, que tipo de conteúdo é mais procurado na internet? São todos conteúdos sexualmente explícitos que se opõem à palavra de Deus. Um site chamado Covenant Eyes relatou que 30% do conteúdo da internet é pornografia. 30% do conteúdo online é voltado para promover a impureza sexual. E o triste é que o número de visitantes desses sites está na casa dos bilhões. Este é o trabalho do Deus deste mundo. Certamente, se você olhar para este mundo através da lente da Bíblia, notará uma tendência. O que a palavra de Deus defende, o mundo se opõe. O que Jesus Cristo representa e defende, o mundo se opõe. Aqueles que foram cegados por Satanás vivem sob uma ilusão. Eles não verão que o amor ao dinheiro impulsiona tantas coisas ímpias. Em vez disso, eles se concentrarão na noção de que todos precisam de dinheiro. Todos precisam ganhar a vida, é claro. E a Bíblia nunca diz que o dinheiro é mau. Ela diz que o amor ao dinheiro é mau. E quando você ama tanto o dinheiro que está disposto a fazer coisas antiéticas e imorais, então o dinheiro se tornou um ídolo. Quando você está disposto a roubar ou ignorar o efeito prejudicial que você tem sobre os outros, tudo para poder ganhar dinheiro, então ele se tornou um ídolo para você. Quando você ama tanto o dinheiro que está disposto a ficar na frente de uma câmera e não apenas cometer pecado sexual, mas levar outros a cometerem pecado sexual, então o dinheiro se tornou um ídolo. Veja o que diz a versão ampliada em 2 Coríntios 4, versículos 13 e 4. Mas mesmo que nosso evangelho esteja de certa forma oculto atrás de um véu, ele está oculto apenas para aqueles que estão perecendo. Entre eles, o Deus deste mundo, Satanás, cegou as mentes dos incrédulos para impedi-los de ver a luz iluminadora do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo quer que você fique o mais longe possível de Jesus Cristo. Ele quer que você seja cego para a verdade, mesmo que ela esteja bem na sua frente. O diabo quer que você trate Deus de maneira casual, não séria, significando que você usa Deus como uma loja de conveniência. Você vai até ele quando precisa de algo e, se não precisa, então o coloca de lado. Isso é cegueira. Agora, com tudo isso dito, quero ser muito claro sobre este próximo ponto. Embora o diabo seja descrito como o Deus deste mundo, ele é limitado. Ele não é todo-poderoso. O diabo reina sobre a terra de forma limitada, mas ele não possui a terra. Nem é onisciente, onipresente ou omnipotente. Ele tem limites porque Deus ainda é soberano e detém a última palavra. Apocalipse 12, versículo 12 diz: Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. O tempo do diabo na terra é curto, e o que quero que você entenda é que Hebreus 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus.
Quando você olha para Jesus, não há diabo, nem demônio que possa cegá-lo. Quando você olha para Jesus, não pode haver amor pelo dinheiro em seu coração, porque seu amor por Cristo é maior. Quando você olha para Jesus, você não pode ser cegado, distraído ou levado pela imoralidade, pecado, ganância ou prazer. Eu o encorajo a realmente focar, estar fixado no Senhor. Desta forma você não pode errar. Este mundo precisa de crentes cheios de Cristo, precisa de crentes cheios do Espírito que possam ser o sal da terra e a luz do mundo. Esteja tão cheio da palavra que a luz de Jesus Cristo brilhe através de você para este mundo. Não nos é ordenado odiar ninguém neste mundo, nos é ordenado amar nossos vizinhos como a nós mesmos. Esse amor que a Bíblia fala é um que só pode ser mostrado aos outros quando você mesmo recebeu Jesus Cristo. Os descrentes podem ser cegados pelo Deus deste mundo, mas como cristãos, precisamos garantir que estamos transbordando do amor de Jesus Cristo, de tal maneira que eles terão que ver a verdade, eles terão que ver o caminho para a vida eterna. Se você curte o nosso conteúdo e quer ter uma experiência ainda mais completa, considere se tornar membro do canal. Como membro, você terá acesso a uma série de benefícios exclusivos, além de ajudar a gente a continuar criando esses vídeos que você ama. Se você gostou desse vídeo e quer entender mais sobre a batalha espiritual, te convido a assistir ao vídeo que irá aparecer na tela, onde falamos sobre uma questão intrigante, sobre o porquê Deus não pode matar Satanás e os anjos caídos. Descubra as razões espirituais por trás dessa questão e como isso se relaciona com o propósito divino. Não perca!